Irmãos, nós estamos falando sobre dons e ministérios e nós trabalhamos já o primeiro princípio, que é servir, é o mandamento, é a nossa chamada. Então nós falamos sobre isso alguns domingos passados. Domingo passado nós falamos sobre o segundo princípio, que a meta última de todo serviço é a glorificação do nome de Deus. Nunca e jamais a projeção e a vanglória do próprio nome. E nunca em proveito próprio. Então nós trabalhamos isso domingo passado, e um dos versículos que nós trabalhamos domingo passado foi 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 11 e 12. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele está dizendo: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está orando sem cessar para que a igreja de Tessalônica estivesse envolvida em cumprir cabalmente a sua vocação. E a vocação que nós recebemos é a vocação para servir. Toda a igreja, ele não está dirigindo ao pastor da igreja de Tessalônica, ele está dirigindo à igreja de Tessalônica. Então, a grande vocação da igreja do Senhor é servir. E aí ele está falando que servir a Deus é algo que o próprio Deus nos torna digno de fazer isso. Então, é uma dignidade para mim e para você o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas para servirmos ao Senhor. E aí ele diz que ele ora para que nós possamos cumprir isto com poder. Ou seja, não com fraqueza, não com temor, mas com poder. Ou seja, que esta realidade seja uma realidade clara, objetiva, agressiva até, né? Porque o poder, ele faz isso, né? Ele invade. E eu achei gostoso o hino que a Cris colocou hoje, que é um hino que nós não cantamos com frequência, mas é um hino que nós vamos cantar todo domingo, até a gente aprender o hino enquanto estudamos dons e ministérios. Então é um privilégio fazermos isto e cumprimos com poder todo o propósito de bondade e de obra de fé, com a finalidade de engrandecermos o nome do Senhor e glorificarmos o nome do Senhor. Então eu quis dar uma paradinha aqui, irmãos, estudar com os irmãos um texto que é um texto que a gente precisa pensar nele, que vai exemplificar exatamente o que Paulo quer dizer. Um método
de Jesus é o melhor método de ensino. Jesus, ele é o mestre por excelência. A multidão ficava maravilhada de ver como Jesus ensinava. Não era só o poder que fluía de Jesus, das palavras de Jesus, do olhar de Jesus, mas era a metodologia de Jesus. Jesus era extremamente habilidoso na sua didática, né? Ele fazia com que as pessoas entendessem tudo quanto ele estava dizendo. Jesus descia até onde as pessoas estavam, traziam palavras que as pessoas podiam compreender, e quando não compreendia ele explicava depois, e quando não precisava de explicação ele não explicava. Mas um dos grandes métodos que Jesus usou foi a de parábolas. Jesus usou a parábola para exemplificar, para ilustrar uma verdade espiritual. E essas parábolas normalmente eram o cotidiano daquelas pessoas. Jesus trazia contemporaneamente uma palavra dos céus para que aquelas pessoas pudessem compreender a partir de uma realidade que eles viviam aqui e agora. E eu quero, irmãos, hoje, começar a conversar com os irmãos, porque eu tenho certeza que nós não vamos terminar, mas começar uma conversa com os irmãos sobre uma parábola que exemplifica exatamente esta dignidade que Paulo ora para que Deus nos torne dignos para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, de bondade, de obras de fé na nossa caminhada, porque nós somos chamados e vocacionados para isso. Enquanto nós fazemos isto, o nome de Deus será glorificado e o de Jesus exaltado. E infelizmente nós não temos entendido bem esse negócio. E por isso que eu creio que algumas das situações que nós estamos vivendo hoje é culpa nossa. Porque nós não temos pesado a nossa vocação, o nosso tempo aqui, enquanto servos e igreja do Senhor. Então essa parábola vai aguçar a nossa mente, porque é uma parábola que todo mundo já conhece, já ouvimos várias mensagens sobre ela, e algumas até interpretações hermenêuticas não boas. Mas não importa isso. Isso aí é responsável quem usa a palavra de Deus para falar alguma coisa que ela não está dizendo, é problema dessas pessoas com Deus, né? Então não é problema meu, nem vou discutir isso. Então vamos abrir lá, Mateus 25. Com a mente de que esta parábola é para ensinar-nos verdades espirituais sobre como o reino dos céus funciona. Como que é que isso que nós estamos envolvidos funciona. Então nós precisamos prestar bastante atenção nessa realidade. Eu só quero esclarecer para os irmãos, porque se nós não pegarmos isto, nós não vamos entender a parábola. Esses dois capítulos, 24 e 25 de Mateus, são capítulos que fazem parte do quinto discurso de Jesus, segundo Mateus. A intenção de Mateus era estabelecer entre os judeus uma Torá do Novo Testamento, por assim dizer. Os irmãos sabem que os 5 primeiros livros da Bíblia formam o código de conduta, o código espiritual para o povo de Israel. Aí, quando Mateus escreve
o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Mateus tenta passar para os judeus uma visão também estabelecendo alguns princípios que, segundo os estudiosos do Novo Testamento, achamos que esses 5 discursos a Torá do Novo Testamento. Então, ele passam princípios, e este é o 5º discurso, que é o capítulo 24 e 25. E esse discurso é um discurso escatológico, não é? Então, não esqueçam disso. Jesus nos convoca a estarmos prontos para a sua segunda vinda. Então, você pode ver lá desde o início do capítulo 24 até o final do capítulo 25, tudo quanto Jesus está falando acerca da sua volta. Então, quando lermos isso, você não pode fugir dessa visão, porque senão você perde a hermenêutica e a exegese do texto. É isso que vai balizar-me para que eu possa caminhar lendo esses textos com a visão da segunda volta de Cristo. São textos escatológicos. Então, Jesus está estabelecendo como será feito esta realidade com a sua igreja e a sua volta. Então, com isso em mente, eu posso ler o texto. O que nós perdemos muitas vezes é quando lemos um texto e tiramos o texto do seu contexto no qual o Espírito Santo colocou. Aí eu posso manipular o texto. É o que a maioria dos pregadores fazem hoje. A maioria esmagadora dos pregadores faz isso hoje. Pega um texto isolado do seu contexto e usa o texto como pretexto para suas próprias articulações. A maioria, principalmente os da televisão. Esses da televisão, esses pregadores, você não vê uma exegese e uma hermenêutica bem feita. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Pega o texto, saca o texto lá de onde ele está e manipula o texto. Porque ele quer manipular as pessoas através desse texto. A interpretação bíblica correta, a hermenêutica bíblica, ela é feita a partir do texto em que ela está incluída, que ela está inclusa. Por exemplo, eu não posso fazer uma mensagem para a igreja e depois procurar o texto. É isso que a maioria das pessoas fazem. Quer falar sobre prosperidade, então ele faz um discurso sobre prosperidade e depois começa a procurar nos léxicos, nos interlineares, nas chaves bíblicas, um texto que dá certinho para o que ele quer falar. Isso é um pecado que ele vai pagar caríssimo na eternidade por causa disso. A mensagem brota do texto. É o texto que me diz o que eu tenho que falar. Não sou eu que interpolo no texto o que eu quero falar. Então, quando você tira o texto do contexto, você perde toda a mensagem do texto. E aí você pode manipular do jeito que você quiser, porque não tem amarrias teológicas e bíblicas. Então eu posso levar isso para onde quiser. Se eu corto todas as amarrias, todas o que balizamento do texto, então eu perco toda a mensagem do texto. Então, quando vamos ler esse texto, eu não posso perder, irmãos, que é um texto escatológico. Jesus está falando da sua volta. Jesus está falando do último cronológico. Ele está falando daquele impacto que terá sobre a sua igreja a sua volta. Então vamos lá. Vamos ler alternadamente. Os irmãos da internet. Vai ficar aí um espaçozinho. Mas abra sua Bíblia aí também, que está conosco, os irmãos da internet. E aí faça a leitura aí audível mesmo, com voz alta na sua casa, né? Enquanto os irmãos estão fazendo aqui
os versículos ímpares. Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Chegando por fim o que recebera 1 talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Irmãos, esse texto, ele é um texto muito especial, principalmente para falarmos com relação à volta do Senhor, esse cuidado do Senhor. Tem um corinho antigo, o irmão Pedro lembrou desse corinho, mas eu tentei achar a letra, irmão Pedro, mas eu não consegui achar a letra. Normalmente, quando você vai lá naquele amigo, o Google, você clica lá, qualquer coisa e aparece, né? Então, mas eu não consegui. Mas eu acho que a gente consegue lembrar da letra, e os da geração passada aí também se lembram dessa letra. Rutinha, eu não estou entendendo porque você está rindo para mim. Depois ela fala que eu fico, né? Mas eu acho que a Rutinha sabe também. É brincadeira. Então, aquele que fala: quando vier o Senhor e perguntar pelos seus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Ele te deu? Eu tenho a impressão que são 3, mas eu só consegui lembrar de um. Quem sabe os irmãos lembram o outro. Multiplica. Pois aí depois e o outro. Não, são 3. Um multiplica, não. O primeiro é santifica. Santifica os talentos que Cristo te deu. O segundo multiplica, mas isso um terceiro. Mas vamos aprender, vamos cantar. É com esses 2 que eu vou
vasculhar a minha papelada de 30 anos atrás, porque esse era um hino que o reverendo Francisco Leonardo começava a aula dele com esse hino. Eu tenho certeza que eu tenho esse hino nas minhas apostilas de grego do pastor Francisco Leonardo. Só que está lá 30 anos atrás, então eu preciso de buscar esses arquivos para achar. Mas eu vou achar, existe uma terceira palavra, que é um terceiro desafio. São 3 desafios. Porque a igreja conhece, multiplica. E aí o reverendo Francisco Leonardo colocou mais 2, que é o santifica primeiro. Você pode ser um excelente professor lá na faculdade, mas você não pode ser um excelente professor aqui dentro. Então você precisa de santificar a Deus, aquele dom natural que você recebeu, para que Deus possa torná-lo num dom espiritual. Uma coisa é ensinar direito na USP. Outra coisa é ensinar Bíblia aqui. Eu não estou falando que o irmão Jorge não tenha o dom de ensinar Bíblia. Mas estou falando que são 2 realidades totalmente diferentes. Então ele tem o dom de ensinar na universidade. Eu sei disso que ele tem. Nunca fui aluno dele. Mas eu sei que ele tem o dom de ensinar lá na faculdade. Porque ele é professor da USP. Da Unesp. Né? Professor da Unesp. E ele viaja para vários países ensinando o que ele sabe. Então, para mim, ele é um bom professor. Se não fosse a Unesp, já teria mandado ele embora. Né? Então, ele precisa de santificar. Então, o primeiro é santifica. Santifica, ó igreja, o seu talento. É a segunda. Então vamos lá. Vamos tentar, precisamos cantar primeiro. Deixa eu desligar aqui.
Porque essa pergunta, quando ele vier, o que você vai dizer? Né? Essa é a pergunta. A resposta lá é uma resposta que é um desafio. Mas a pergunta é o que você vai fazer? Então nós precisamos entender a parábola. Então, um homem rico, presta atenção como começa. Pois será como? Jesus está presente. A visão que eu preciso de ter do texto é como se Jesus estivesse, se eu estivesse com Jesus naquele momento. Então ele está dizendo assim, o que virá será como? Um homem, né, que ausentando-se do seu país, chamou os seus servos. Olha aqui, isso é interessante. Não são servos que se apresentam. O Senhor chama os seus servos. O que é interessante é que aqui só aparecem 3. Mas isso é didaticamente Jesus está usando. Chama os seus servos e confia-lhes os seus bens. Primeira realidade, irmãos, que eu preciso saber é que quem é esse homem? Para eu continuar estudando o texto. Primeira pergunta, que homem é este da parábola? Jesus. Por que eu sei que é Jesus? Por que eu sei que é Jesus? Não. Mas peraí, esse não é o raciocínio. Presta atenção, eu contextualizei vocês no texto. Uma coisa que é das mais difíceis de fazer com a Bíblia é a gente não trazer coisas que a gente já sabe. Essa é a coisa mais difícil, porque a Bíblia é o seu melhor comentário dela mesma. Então eu preciso de ficar preso ao texto. Por que eu sei que é Jesus? Isso! O texto é um texto escatológico e Jesus está ensinando aos seus discípulos e aquela multidão sobre a sua volta. Por isso que eu sei que é Ele. Porque tudo que Ele está dizendo aqui, com voltar, com buscar os seus, tudo isso está dizendo a respeito dEle. E Ele é o homem que está saindo do seu país. O Senhor Jesus Cristo é um judeu. Agora ele está indo para a casa do Pai. Está saindo de um contexto e indo para outra realidade. Mas ele vai voltar. Então ele chama todos os seus servos. Quem são os servos? Os cristãos, chamados pelo Senhor. Não são 2, não são 3, multidões, todos os seus servos. Chamou os servos, os seus servos. Não está dizendo que ele tinha mais de 3. Também não está dizendo que ele só tinha 3. Mas ele só chamou 3. Então são os servos que ele chama. Então ele chama os servos para receber os seus bens. Quais são os bens desse Senhor? Quais são os bens desse Senhor? Não. Presta atenção lá no texto. Presta atenção no texto. Não saia do texto. São as suas propriedades. Aquilo em que ele tem, que deu a eles. Primeiro, o que Jesus deu à sua igreja?
às pessoas uma missão. Uma missão. Deus deu a mim e a você uma missão. Deus confiou-nos uma mensagem. Deus confiou-nos uma resposta. Jesus confiou-nos uma resposta de Deus através da igreja. Deus confiou-nos dons, habilidades pessoais. Deus nos fez de uma maneira especial, dando-nos o Espírito Santo. Isso é um bem que o Senhor nos deu. Nós temos o Espírito Santo e ele foi nos dado. Ele deu-nos. Olha a oração de Paulo. Eu oro para que vocês exerçam com dignidade e sejam dignos de exercer a vossa vocação com poder. Dinamis. É a mesma palavra no grego usada quando o Espírito Santo de Deus opera em nós. Então nós temos tudo que é do Senhor foi dado à igreja. Nós temos aquele que nos ajuda a exercer, a administrar com poder aquilo. Nós temos a igreja, irmãos. Nós temos a revelação de Deus. A Bíblia é um bem do Senhor. O Senhor nos deu a Bíblia. O Senhor nos deu 2 grandes mandamentos no Novo Testamento. Que nós sabemos que devemos amar a Deus, devemos honrar o Senhor, devemos glorificar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente, com toda a nossa força. Nós devemos amar o próximo. Exercer um coração dilatado em direção às pessoas que estão à nossa volta. São bens. E aí você pode estender, tudo você encontrar, isso aqui foi Deus deu para a igreja. Então isso é um bem. O que você possui foi o Senhor que te deu. A habilidade de se ser professor da Unesp foi o Senhor que deu para o irmão Jorge. Ah, mas foi eu que escolhi lá atrás. Mas foi o Senhor que te direcionou em cima disso. Quando ele começou o curso de Direito dele, ele não sabia que ia ser professor da Unesp. Nada que nós começamos lá atrás, imaginamos que seríamos o que somos hoje. Nada. Nada, nada, nada. Tudo foi o Senhor que deu. Então, todos os bens que eu tenho no meu nome e no da Simone, todos os nossos bens, é do Senhor. É do Senhor. Eu sou apenas mordomo. Então, todos os bens que o Senhor quis distribuir, ele distribuiu para esses seus servos. O que diz? A um deu 5 talentos. Quanto é um talento? Talento não é método, é uma medida, mas como é que fala? É medida, é para medir, não é? É usado para servir como referencial de medida, para medir prata, ouro, não é? Então, quanto é um talento de ouro? Pode dizer. R$100. Então deixa eu melhorar isso aqui. Ó, um talento de ouro são 20 anos de serviço de um trabalhador comum. Um talento de ouro são 20 anos de serviço de um trabalhador comum.
Um talento de prata são 15 anos de serviço de um trabalhador comum. Um talento de cobre são 10 anos de serviço de um trabalhador comum. Hein? Não entendi. Medida de peso, isso aí que eu queria, essa palavrinha, medida de peso. Então, de qualquer maneira, 5 talentos são 100 anos de serviço. O fato é que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, qual foi o critério que Jesus usou para distribuir isso? Há uma palavrinha que é fantástica no verso 15. Pode dizer. Hein? Segundo a sua própria capacidade. O que é que Jesus entendeu sobre eu e vocês? Somos e temos capacidades diferentes. Nenhum dos 3 brigaram. Nenhum ficou dizendo assim, fulano, por que você é mais rico do que eu? Não estou entendendo por que você recebeu e eu não. O outro disse, por que tal? Não houve isso. Não houve isso. E ninguém falou assim, sabe por que você está crescendo? Porque você tem muito. Não houve isso também. O que Deus fez, o que Jesus fez, foi colocar na mão de um, de outro e de outro, aquilo que ele podia administrar. Não tem nenhum talento dado-nos. Não há nada que Deus nos deu que está além da nossa capacidade administrativa. Nada. Isso é bom, irmãos. Porque eu posso dizer, Senhor, ser pastor é muito pesado, estou largando disso. Qual que é a resposta que ele vai me dar? Ezequiel, para de moleza. Levanta essa cabeça, porque eu lhe chamei para ser pastor e lhe habilitei para ser pastor. Para com isso. Se eu quisesse que você fosse um Billy Graham da vida, aí sim, você não poderia ser. Porque você não tem estrutura para ser um Billy Graham da vida. Você foi chamado para ser pastor de um grupo de pessoas. E não reclame, vá lá e faça o serviço. Para com isso. Porque todos nós fomos dados, a nós foi dado aquilo que nós somos capazes. Cada um segundo a sua própria capacidade. E foi embora. Olha que coisa tremenda. Ele deposita na mão e vai embora. C.S. Lewis, os irmãos conhecem o C.S. Lewis, já ouviram falar do C.S. Lewis. É um pensador cristão e ele gosta de criar realidades. E tem uma dele que diz o seguinte, que quando Jesus morreu, foi ressuscitado, chegou no céu, eu não sei se eu estou confundindo. Um dia desse, o irmão Zias me lembrou uma coisa. Deixa eu corrigir aqui, lembrei agora. Eu tinha falado que o livro Igreja com Propósito era do Bill Hybels. Mas não é do Rick Warren. Não é? E o Bill Hybels, irmãos, são outros livros da igreja Willow Creek. Então não é, o irmão lembrou, eu falei que ele ia corrigir, agora quando eu confundi aqui o C.S. Lewis, mas não é confusão, é C.S. Lewis mesmo. Quando Jesus ressuscitou, chegou no céu, e aí os anjos estavam em alvoroço, isso aí eu não tenho dúvida que estava. A volta de Jesus no céu, isso deve ter provocado uma festa, não é? Porque diz que um pecador que se arrepende tem festa lá, não é? Agora vocês imaginam
a volta de Jesus depois de toda a batalha. E aí, quando aquele tumulto abaixa, a poeira assenta, Jesus chegou, sentou ao lado do Pai, todo mundo perguntando. Aí diz que um daqueles grandes lá chega para Jesus e diz: Senhor, já que o Senhor terminou, o pessoal matou o Senhor, e há uma mensagem poderosa, o meu pessoal está aí à disposição. Milhares e milhões de anjos que ele comandava estavam lá à disposição para descermos e contarmos para os homens o que o Senhor fez. Aí Jesus diz assim: não, eu já deixei 12 lá embaixo. O quê? 12 humanos? Sim, 12 humanos. E se eles falharem? Não tenha segundo plano B. Então, irmãos, claro que não foi assim. Mas o escritor, ele quis trazer à memória minha e sua de que Jesus entregou na mão da sua igreja todos os seus bens. Aqueles que já tinham e os que haveriam de ser ganhos. Presta atenção nesse detalhe da parábola. Eu tenho responsabilidades imensas com aquilo que eu já tenho. Agora, a tecla maior da parábola é aquilo que eu vou ganhar. Esse é o caminho da parábola. Então, ele vai embora. Ele vai embora. E aí, primeiro, o que diz do primeiro lá? Ele vai imediatamente. Não é isso o texto que diz? O que ganhou 5 talentos, recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. Entusiasmo. Entusiasmo. Saiu imediatamente e ganhou mais 5. O segundo que ganhara 2 talentos, não parou para ficar discutindo, o seu é melhor do que o meu, olha, se eu fosse pregadora, eu trabalharia na igreja, olha, se eu ganhasse o salário que fulano ganha, eu daria o dízimo. Não fez isso. Não ficou fazendo, ganhou o segundo, 2 talentos, saiu e foi trabalhar. O que ganhara 1 talento, saiu e enterrou o talento. E aí, irmãos, é o que o corinho diz: quando vier o Senhor e perguntar pelos seus talentos, que dirás o Senhor do talento que Cristo te deu? Vai ter um dia de ajuste de contas. Nós não podemos perder isso de vista. Todas as vezes que eu vou pregar, eu pergunto assim: Senhor, o Senhor tem certeza que é isso mesmo que o Senhor quer que eu diga? E se não for isso, o Senhor mude na hora que eu estiver pregando lá, porque eu quero dizer exatamente o que o Senhor quer que seja dito. Porque eu sei que de tudo quanto eu falar, eu vou ser responsabilizado. Vai ter um dia que o pastor Edson já teve. Esse dia. O pastor Edson já encontrou com o Senhor e ele está lá conversando com ele. Tem uma eternidade toda para falar sobre isso. Então vai ter um dia de acertos de conta. E nós muitas vezes perdemos coisas espirituais. Por isso que pregador, esses marreteiro aí, irmãos, faz gato e sapato. Porque eles não têm a dimensão do que vai ser cobrado deles. Eles vão prestar contas. Nós cristãos vamos prestar contas. Nós vamos encontrar com o Senhor. Vai ter um dia que ele vai perguntar assim: aí,
Salvo, salvo, seja bem-vindo. E agora o que você fez lá embaixo? Jesus disse que vai ser assim. O copo com água, a comida, a sua ação de bondade, as obras que já foram de antemão preparadas para que pudéssemos andar nelas. A benignidade que o apóstolo Paulo ora para que tenhamos bondade para com as pessoas, que a obra da fé, esse passo que está além de mim e de você, para fazermos acontecer a partir daquilo que Deus nos deu, chama obra de fé. Acreditar que algo que eu ainda não vi, que eu posso ver e apalpar, isso é obra de fé, isso é para os servos de Deus, que Deus convocou e capacitou com talentos, com dons, com dinheiro, com capacidade gestora de realidades que nós apalpamos todos os dias. O que é que nós precisamos aprender, irmãos, com esse texto além disto? Nós precisamos ver alguma coisa a mais além desses servos, além que nós já vimos. Primeiro, o que você aprende dos 3 servos, além do que nós já aprendemos? Tem muita coisa aí ainda. Vamos pensar aí. Nós já aprendemos que eles não brigaram, nós já aprendemos que ele não ficou reclamando porque o dom do outro é melhor, ele não falou se tivesse o dom do outro, o dinheiro, a capacidade do outro, ele poderia fazer. Tem muitos pastores que dizem, se eu tivesse a igreja do tamanho da sua, eu faria o que você estava fazendo. Não, o problema é que a gente tem que fazer com o que a gente tem nas mãos. Não, agora não vamos separar eles. Nós vamos pensar nos 3. Porque a realidade dos 3 é uma realidade que eu e vocês precisamos de aprender, além disso aí. Porque são os 3 servos. Por enquanto, todos eles são servos. Né? Se eu ficar falando demais, eu vou falar. Então, são servos. Vamos lá, diga, irmãozinho. Sim, tinham. Que aqueles bens que ele tinha não eram deles. Isso. Tá, é uma lição. Não pode, agora não pode desmembrá-los. Não. Os 3 tiveram sim, tiveram atitudes. Tiveram sim, tomadas de decisão, de escolha. Então eu vou gestar isso que eu recebi, um montão de dinheiro, uma carreta de dinheiro, né? Porque é muito dinheiro. O primeiro, o segundo e o terceiro é muito dinheiro. Então, veja, eles tiveram sim uma escolha. Eu vou gestar, teve uma opção. Então o cara foi lá e eram sim, para tomada de decisão. Eles eram capacitados para tomarem decisão com aquilo que eles tinham na mão. Eram sim, diga. Não separem. Você já está pulando. Não, isso aí já é lá na frente. Eu acho que ele se capacitou. Ele fez mestrado, doutorado, pós-graduação. Então ele se capacitou a partir daquilo que Deus havia dado-lhe. Ele se capacitou. O nivelamento estava quando foram recebidos todos no mesmo níveis. Recebeu o que Jesus entendia que eles poderiam gestar. Não é? Então, depois é que a coisa foi agigantando, ele foi atrás de algumas realidades, descobriu que era muito mais do que ele imaginava, mas o Senhor sabia que ele era assim. Mais algum? Essa é boa.
Não, não pode ir lá para trás, lá para frente. Não pode. Vocês, ó, quando vocês terminarem, vocês têm que terminar como bons pregadores. Não é? Primeiro, irmãos, eu quero, além disso, eu quero dizer o seguinte: todos eles eram leais. Todos eram leais. Todos três. Porque por uma quantidade de dinheiro dessa na mão dessas pessoas, o Senhor deveriam saber que eles eram leais. Segundo, todos eles eram honestos. Honestos. O homem entendeu que eles eram honestos. Terceiro, todos eles eram fiéis. Todos os três eram fiéis. Eram fiéis. Porque se não fosse, o Senhor não teria dado a eles o que Ele deu. Você pode dizer assim, e pode estar pensando, mas pastor, o último não foi fiel. Foi. Primeiro, ele pegou o dinheiro, não discutiu, não reclamou, entendeu que ele poderia ser o depositário fiel desse dinheiro. Uma linguagem jurídica. Ele entendeu que poderia ser o guardador dessa realidade sem prejuízo nenhum. Ele era fiel. Não, isso aí não usou em benefício próprio. Não. Que poderia ter usado. Mas vamos mais, senão a gente entra lá na frente. Presta atenção. Você já ouviu mensagem assim que o cara prega a Bíblia toda? Então, eu acho que se eu deixar vocês pregar, vocês vão fazer isso. Porque você tem que ir levando, senão você não entende. O Espírito Santo, irmãos, é que montou essa mensagem. E ele é o melhor pregador. Então, se eu seguir os passos dele, eu vou chegar exatamente onde ele quer que eu chegue. Se eu começar a ir lá, vir cá, eu vou cansar nessa ida. Então, vamos caminhando como ele está nos levando. Quando você pegar a Bíblia e falar assim, quem montou esse esboço de sermão foi o Espírito Santo. Então, o Espírito não me deixa sair desse esboço. Por exemplo, quando você vê o pregador pregando a Bíblia toda, numa única mensagem, você pode dizer, está perdido. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu e eu também vou sair daqui sem entender absolutamente nada. É assim, ué. Porque não é, a gente precisa de caminhar, vamos caminhando. Quem pediu a palavra aqui? Não, se fizer eu te digo que você está lá na frente. Você está lá na frente. Vamos embora. Porque isso é a comissão. Todos receberam essa comissão. Mas outra coisa. Ele foi fiel não só em pegar, não só usufruir em causa própria, que poderia ter feito isso, mas ele protegeu o dinheiro. Ele não deixou esse dinheiro ser roubado. Ele não perdeu esse dinheiro, ele não jogou o dinheiro fora. Ele segurou esse dinheiro. Ele estava tranquilo. Outra realidade que prova o discernimento dele é o conceito que ele tinha com relação ao Senhor. O Senhor, ele sabia que o caráter do seu Senhor, ele sabia o desejo do seu Senhor.
ele entendia o que era a perspectiva do seu Senhor com relação aos seus bens. Não só sobre o dinheiro, mas sobre os seus bens. Ele sabia que aqueles bens significavam muito para o seu Senhor. Ele tinha isto em convicção. Então ele era fiel. Então a minha pergunta: se tudo isto é verdade, e é verdade, sobre o terceiro servo, então por que ele foi tão maltratado pelo seu Senhor? Por que que ele foi tão maltratado pelo Senhor, perdeu o que lhe fora dado lá atrás, e além de tudo, foi destituído de se ser servo desse Senhor? Por quê? Essa é a pergunta. Pode dizer. Você não está indo lá para trás, não, né? O Bet Shalom está com o mato dessa altura, o daqui. Aí eu falo assim para você, para vocês dois. Olha, toma o Bet Shalom para vocês. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Porque é para cultivá-lo. É para fazer esse negócio gerar. Então vamos lá. Hein? Não, mas o senhor está lá na frente. O senhor já está. Jesus é que respondeu isso. Mas então eu preciso de chegar lá. Por que ele foi colocado para fora? É óbvio, irmãos. É tudo isso que vocês falaram, mas é outra realidade. Ele já disse lá na frente. Entusiasmado com o que ele havia ganho. Tá, deixa eu responder aqui antes que vocês tira o meu alvo aqui do coisa. Ó, ele, enquanto fiel, ele não era frutífero. É possível ser fiel, ainda assim não ser frutífero. Então presta atenção. Isso aqui é muito pesado. Olha, você pode ser fiel, mas você pode não estar fazendo nada. Você pode não estar esbanjando o que Deus te deu, mas você pode não estar sendo frutífero para o que Deus te deu, o que Ele te deu. Porque tudo quanto o Senhor deu para os servos foi para tornar o reino desse Senhor grande. Ampliar essa realidade. É tornar isso de uma maneira fantástica para o reino de Deus. Agora sim,
nós podemos ir lá para frente. O que é que o Senhor esperava do seu servo? Verso 27. O que diz lá? Para quê? Então, olha aqui. Então, se você não estiver fazendo nada com o seu dom, dê para Maria e para o Paulo. Fala, Senhor, eu não quero nada disso, eu vou dar para Maria e para o Paulo. Porque quando o senhor voltar, o senhor pelo menos vai ter juro. Pelo menos o senhor vai ter algo que foi dado a mim e eu não enterrei, eu vou dar para ele. O senhor pode dar o meu dom para ele. Me torna pobre, me torna incapaz, porque eu vou dar para ele fazer alguma coisa em prol do teu reino. Não, aí depois vai acontecer exatamente o que aconteceu lá embaixo. O que pode acontecer, meu irmão, você continuar sendo servo inútil. Mas não é aquela inutilidade de todos nós sermos. É algo muito pior. É de termos passado pela vida e não termos desempenhado o papel pelo qual nós nascemos aqui. Para mim, a maior inutilidade da vida é passar e gastar meio século de vida, de privilégios. Em meio século eu nunca fui internado. Em meio século eu nunca tive problemas sérios de saúde. Em meio século eu só tive bênçãos do Senhor. 50 anos desfrutando do cuidado paternal de Deus, do nascer até aos 50. Eu fui a um pronto-socorro depois dos 50 anos. Nunca fui ao hospital por minha culpa. Eu fui visitar outros. Isso é um privilégio. Agora, inutilidade é eu viver 50 anos sem produzir nada para o reino de Deus. Isso para mim é muito pior do que transferir o meu dom para outro, pedir, Senhor, tira esse negócio, pode dar para outro, manda lá para a África. Dê aos banqueiros, dê àqueles que estão fazendo alguma coisa. Dê àqueles que estão fazendo alguma coisa, para que quando eu voltar, alguma coisa tenha sido feito para o reino, em prol do reino. Irmãos, dê uma olhada lá no verso 26 e no 30. O 26 diz o quê? Primeira pergunta, você sabia disso mesmo? É uma pergunta que está aí. Veio, tem uma interrogação no final. Ele olha para aquele servo e diz assim, você tem certeza que você sabia? É a primeira pergunta, irmãos. O que, Cri? Ele sabia porque no 24 o servo fala isso. Pois é. Mas aí, a incriminação é muito maior, irmãos, quando eu digo que sabia. Você já disciplinou um filho dizendo, filho, você sabia que o papai tinha dito isso? Tinha certeza, então você vai apanhar mais. O castigo vai ser maior. Porque se não sabia, então estava em ignorância, então ele não seria castigado.
Você tem certeza que isso que você está me falando, da minha rigidez, da minha severidade, de que de fato eu zelo, com zelo eterno, daquilo que eu tenho, tem certeza disso? Aí ele diz assim: tenho, porque já tinha dito isso lá atrás. Então veja a palavra, e vocês não têm recurso para ter descoberto isso. O que que diz lá? O que que diz lá a Aninha? Que ele chamou ele de quê? De quê? Mal. Essa palavra aí pode ser traduzida. Eu não vou falar para vocês quais são as raízes, depois você pode pesquisar isso lá. No grego, malandro. Porque a palavra mal, ela... Mal por quê? Mal por quê? Foi mal com ele mesmo. Ele agiu com maldade ele mesmo. Mas a palavra malandro é a palavra que mais cabe, porque depois ele o chama de preguiçoso. Ele o chama de preguiçoso. A palavra grega, para que está colocada aí como que? Indiligente? É negligente. É preguiçoso. Sabia o que tinha que ser feito. Conhecia o Senhor que havia dado a ele os dons, os talentos, os bens. Sabia que o Senhor era zeloso para com tudo quanto ele tinha. Então foi malandro, malandrou. Tinha capacidade, ele não foi dado a ele porque ele pegou um peso muito maior, o tamanho dessa igreja. Não, ele tinha capacidade para fazê-lo. O que ele fez foi malandrar. Deu na preguiça. E agora, no acerto de conta, ele leva na cabeça mesmo, irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui é perfeitamente fiel. Mas eu não tenho certeza que a maioria que está aqui tem sido rentável para o reino de Deus. Sim, meu irmão. Tá. Não, ele já tinha o céu. Não. Não, 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 no texto não cabe. Não, não cabe. No texto não cabe. Não, no texto não cabe, irmão Pedro. Por que não cabe? Já eram servos. Isso. Não foi frutífero. Já eram servos. O Senhor já era senhor dele. Porque senhorio, irmãos, não é porque eu quero que Deus seja meu senhor. Ele já é. Ou ele vai ser meu senhor e meu salvador, ou ele vai ser o meu senhor. Porque ele é senhor absoluto de todos a raça humana. Todos irão ajoelhar e dizer: Cristo é Senhor, na marra. Ah, eu quero ver algumas pessoas ajoelhando. Olha, para mim, o maior privilégio que eu poderia ter nessa vida é não morrer, é ver Jesus voltar. Eu sei que vai ser uma tristeza tremenda, mas eu queria ver alguns desses aí, quebrando o joelho e ajoelhando, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Kyrios estin. Você vai aprender lá.
Ah, porque você não foi dado a você 5 talentos, foi dado a você só 1. Você vai desenvolver na área social. Não. Não aparece. Não. Oh, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Não vai dizer de jeito nenhum. Ó, quando uma mão nasce no rosto, é anomalia. Quando o coração nasce do lado direito, é anomalia. Quando um pé nasce colado, é anomalia. Porque o corpo, ele é distribuído tranquilo. Não tem ninguém que tenha descoberto a sua função, o seu papel, quantos talentos receberam, no lugar errado. Eu não estou no lugar errado. Às vezes é pesado, mas eu não estou no lugar errado. Eu sou pastor. Não espera. Porque se uma árvore é plantada num lugar errado, ela não vai produzir frutos. Eu tenho uma cajazeira. Cajá. Quem já foi no Nordeste já tomou suco de cajá. Já chupou picolé de cajá. É uma das frutas da Mata Atlântica mais gostosa que eu já chupei até hoje. Eu trouxe uma muda no porta-mala do carro dia 1º de janeiro de 2000. Quase que o sapato das meninas, da Simone, ficaram para trás por causa do pé de cajá. Aí elas resolveram, entramos lá num acordo por livre e espontânea pressão, e as caixas ficaram e o sapato vieram, porque se viesse na caixa, teria ficado as caixas de sapato. Veio a muda. Tem o quê? Tem 2000 para 2013, 14 anos. Linda a árvore. Gigante a árvore. Está plantada lá no Beto Shalom Mineiro. Não deu um fruto. O tronco da árvore é dessa grossura. Linda, verdinha, bonita, não deu um fruto. A árvore está no lugar errado. A árvore está no lugar errado. Então, não é Deus, Ele nos coloca no lugar certo. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Esse é o projeto de Deus. Porque se nos colocar no lugar errado, por exemplo, eu sou indisciplinado. Como é que eu vou tocar piano? Eu não gosto de decorar nada. Não decoro nada. Se eu não aprender, eu não consigo decorar. Por exemplo, eu não sei hino de cor. Eu não sei números de cor, pouquíssimos de cor. Eu não sei. Aquelas leis, como é que eu vou tocar isso? Não toca. É uma disciplina. Você precisa ser disciplinado, precisa ser metódico, precisa ser certinho. Eu não sou, casei com uma que é, mas eu não sou. Então, eu sou disciplinado espiritualmente. Em ler a Bíblia, em estudar. Eu fico das 8 da manhã a 12:30 estudando que adormece a poupança no banco. Ou então, quando eu começo à noite e começo a pegar um fio de exegese, eu vou até a hora que eu não aguento mais. Agora, as outras coisas, não sou. Só isso que eu sou disciplinado. Só espiritualmente que eu sou disciplinado. O resto, irmãos, ela já estava olhando ontem, uma irmã me deu uma camisa com um símbolozinho, e a Lívia olhou assim e falou assim, o Francisco, mãe, esse símbolo aí não é aquela marca? Francisco olhou e falou assim, é. A Simone olhou para mim e falou assim, agora mesmo ele põe para desmontar caminhão com ela. Irmãos, eu estava saindo do culto, arrebentou o silencioso do carro. Saindo do culto, dei ré, sei o que aconteceu, pá, caiu. Era um Fiat 147, mas tem muito tempo, hein? Tem muito tempo. Aí eu não mudei a camisa, tirei a gravata, peguei, amarrei com a gravata, o silencioso foi embora para casa.
Eu sou desse jeito. O porta-mala do carro da Simone, que é dela aquele carro, não é meu, está imundo. Já carreguei muda, já carreguei tudo lá, ferramenta, tudo lá, está lá. A irmã Maria Augusta cuidou tanto do carro e eu estou acabando com o carro que ela cuidou. Então, é porque eu sou assim, eu não consigo, eu não tenho mesmo essa... Então Deus me coloca, Wander, vai colocar você como colocou, nessa área sua. Aonde você precisa ser frutífero é onde Deus te colocou, onde seu coração pensa. Nós vamos trabalhar isso lá na frente. Tá certo? Para terminar, irmãos, só para terminar, para a gente, na próxima semana, aliás, quando eu voltar de férias, nós somos chamados por Cristo para darmos frutos. E o texto básico é João 15, 6. Deus quer ver frutos duradouros que venham de nossos ministérios e de nossas vidas. É isso que Deus quer ver. A pessoa fala assim: por que construir um templo desse tamanho no Ieda? Porque é gigante mesmo. Quantos aqui conheceu já a construção do Ieda? Levanta a mão. 4, 5. O Ricardo levantou lá. Mané, pega o Ricardo aí, está do lado do senhor aí. Então, é gigante aquele negócio. Se você olhar para a necessidade hoje, é um desperdício de dinheiro. Mas eu digo assim, a cidade está crescendo e hoje é o tempo de construirmos. Hoje é o tempo de construir. E se nós não fizermos isso, irmãos, amanhã nós prestaremos contas pelo que nós tivemos, pelo que Deus nos deu, pelo que Deus deu a cada um de vocês para gerar o que nós estamos precisando para fazer hoje. Como igreja, aí isso vai ser uma questão de igreja. E aí vai ser uma questão da liderança da igreja. Deus vai cobrar da liderança atual da igreja, porque que é que não fez aquilo que a igreja deveria fazer e aquilo que Deus deu condições para a igreja fazer. Por que não fez? Como igreja, como comunidade. Então nós precisamos pensar nisso a nível pessoal e a nível coletivo, enquanto comunidade, enquanto igreja. Então Deus tem algo para mim, algo para você, algo para a igreja. E Deus tem algo para nós fazermos enquanto